O que pavimenta a percepção de valor em relação a você e a sua carreira, pesquisador? Bom, você trabalhou arduamente pela sua formação, mas já deve ter percebido que ser talentoso, realizar pesquisas de alto nível e ter um currículo brilhante pode não ser o suficiente para ter os resultados profissionais que você esperava ou como esperava. Olha, o fato é que nós enfrentamos desafios e oportunidades como sociedade. Isso é inegável. E é chegada a hora de nós repensarmos os rumos das nossas carreiras, como nós as apresentamos. O mercado mudou, o perfil de profissionais igualmente. Muitos não ficam mais na mesma empresa, no mesmo cargo, debaixo de um mesmo título. Os nossos objetivos não são mais limitados pelas escolhas que nós fizemos no passado. Então, com isso, eu dou as boas-vindas ao curso Gestão de Carreira em Nano e Bio, desenvolvendo a sua marca pessoal. E no tópico de hoje, nós vamos falar sobre Career Branding Innovation. E o meu grande objetivo aqui é apresentar a você uma nova forma de gerir a sua carreira, além das funcionalidades técnicas, das habilidades transferíveis ou do seu currículo, para que você tenha mais intencionalidade e, com isso, confiança e retorno, reinventando a expressão da sua competência. E o que eu vou trazer aqui para você segue algumas premissas, como, por exemplo, a de que o investimento na sua formação pode ser realçado. A marca pessoal é um ativo rentável, é o que sintetiza o seu valor e o que você representa. Ela é um facilitador na escolha por você e é responsável por construir a sua reputação de forma autêntica e o seu posicionamento de destaque no mercado. Ainda que você só queira chamar atenção para os trabalhos de produção científica que você ou o seu grupo de pesquisa realizam. Porque quem não é visto, mas deixa a sua marca, é lembrado, sim. Ok? Bom, nesse curso, por onde eu quero conduzir os seus pensamentos? Eu falei que eu quero apresentar para você uma nova forma de gerir a sua carreira. E aí eu vou trazer pontos que conectam passado, o presente e o futuro da sua carreira para que você se reinvente com ela, para que você reinvente a expressão da sua competência e eleve os seus resultados. Mesmo que você seja introvertido, avesso às redes sociais, como eu era, sem tempo, como muitos dos meus clientes, ou com demandas diversas, como CEO da sua startup de base tecnológica, ainda assim você terá ganhos para sua marca pessoal. Bom, e a sua marca pessoal é o que compõe a parte estratégica da sua carreira, para que você dê foco para moldar a percepção em relação ao seu perfil técnico, para que as pessoas vejam você como você gostaria. Esteja você no ensino, na pesquisa, em transição da academia para a indústria, em território nacional ou internacional. Tudo que eu vou falar aqui para você está fundamentado em literatura científica, em literatura que está disponível para que você também queira, querendo se aprofundar, vá em busca. Se quiser bater um papo comigo, eu vou adorar. Pode entrar em contato, ok? E tudo o que eu vou trazer aqui para você, a gente pode conversar durante o evento, nos comentários e depois nos contatos com as redes sociais. Ou então, quem sou eu? Meu nome é Carla Costa, eu sou pesquisadora em criatividade biotecnológica e designer de marcas pessoais de profissionais com pós-graduação, pesquisadores, cientistas. E eu reuni os meus 17 anos de vivência acadêmica multidisciplinar
sendo 6 deles desbravando o ecossistema de inovação e de empreendedorismo para criar soluções para o destaque profissional de profissionais com pós-graduação. No momento, eu estou ampliando as minhas ações para a entrega de experiências de marca com o lançamento de coleções temáticas e reunindo parceiros que possam colaborar. Então, fique atento. E o que me levou a estar aqui com você, na sua frente? Bom, ao final do meu doutorado em biotecnologia, eu comecei a me questionar sobre o que iria me diferenciar dos outros doutores. Afinal, só no meu programa eram mais de 200, com a mesma formação que eu. E aí eu ficava pensando, bom, será que os nossos temas de tese seriam os responsáveis por essa diferenciação? Algo me dizia que havia mais e que eu deveria explorar. Foi nessa época que eu peguei a minha paixão pela pesquisa, foi ela que me levou a encontrar o personal branding e a usar o meu repertório para desenvolver a minha área de atuação nova. E ali eu via que o conhecimento sobre marca, ele não chegava nos pesquisadores. E estudando, eu também percebi que haviam gaps na forma como apresentavam o branding, principalmente na disseminação de alguns estereótipos, eu era muito relacionado a empresas, grandes empresas, enfim. Então, eu usei a minha base acadêmica para pesquisar áreas correlatas, como estudos sobre tendências, imagem e estilo, estilo pessoal profissional, comunicação, design emocional de carreiras, para criar o Phygital Branding. E a primeira empresa focada exclusivamente em personal branding para profissionais com pós-graduação. E essa minha formação eclética, que por algum tempo foi uma pedra no meu sapato, foi ela que me possibilitou entender e atender profissionais com formações igualmente diversas, como odonto, farmácia, biomedicina, genética, engenharia química, engenharia de materiais, biologia e tantas outras. E foi nessa época também, atendendo esses profissionais, nessa busca, que eu comecei a perceber algumas atitudes em comum. Vê se você se identifica. Nós nos formamos e nós seguimos a vida sem nos darmos conta dos sinais que nós estamos emitindo. E sem esse nível de consciência, nós deixamos de aproveitar aspectos que são cruciais para a construção da percepção do nosso profissionalismo. Alguns têm dificuldade em transpor o currículo em uma mensagem coesa que venda a ideia de profissional que são e acabam se vendendo de uma forma muito menos atrativa. Outros se posicionam sem considerar a sua personalidade. Aliás, sobre isso nós vamos falar no nosso próximo encontro. E ficam à sombra dos seus superiores, das instituições, das empresas para as quais trabalham, enfim. Ou ainda não vestem a sua competência de forma coerente com o cargo, de forma coerente com o ambiente, com as situações, com o público e por aí vai. E esse é o tema do nosso terceiro encontro. Bom, pensando nisso, que a sua marca é uma grande mensagem facilitadora a serviço da escolha por você, como que ela influencia a sua carreira? Vamos pensar agora quais são os benefícios de você basear a gestão da sua carreira na sua marca pessoal. A lista é vasta, mas eu vou trazer alguns benefícios, como, por exemplo, você consegue estabelecer parcerias nacionais, internacionais, que sabem exatamente por que faz sentido se conectar a você, por que deveriam indicar, recomendar o seu trabalho. Você consegue atrair e reter talentos muito mais alinhados a você e a sua filosofia de trabalho.
Você consegue demonstrar as vantagens de contratarem você, então interfere na sua inserção no mercado de trabalho de uma maneira mais vantajosa, na captação de investimentos para empreendimentos de base tecnológica, na percepção de credibilidade, na divulgação científica. E quando as pessoas pensarem no seu tema de pesquisa, na sua área, elas pensarem em você. Elas escolherem porque é você, não só pelo que você faz. Até porque existem outros profissionais com a mesma formação e que fazem o mesmo trabalho que você. Ainda que a sua área seja muito restrita, as pessoas podem simplesmente não darem atenção porque não percebem valor nisso. Ok? Então, os profissionais que estabelecem as suas marcas conseguem elevar a relevância do seu setor e trazer longevidade para suas carreiras em tempos de tantas transformações, não é mesmo? Então, a marca é um organismo vivo. A marca, ela está o tempo todo se movendo. Eu continuo trabalhando com organismos vivos, ok? Só que agora são as marcas. E como que você constrói corretamente essa credibilidade, esse valor percebido? Como que deve ser o meio para a manutenção desse organismo? Bom, pensando nisso, foi que eu desenvolvi para reunir todos os elementos, a sua competência, você, a forma como você se comunica, a gestão da sua carreira com base na sua marca pessoal. E o meu método, ele envolve 3 esferas. E aqui nesse curso, eu vou abordar alguns pilares com você. A esfera natureza, que aborda a sua identidade, a sua essência, personalidade, na sua autoexpressão. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, acredito que amanhã, que é a sua nanocomunicação, ok? A esfera espaço, que trata do seu foco, do seu posicionamento, do seu diferencial, da sua voz, como que você ocupa um lugar na mente do seu público e no mercado de trabalho. E a comunicação, que é o teor, o seu tema, o que você diz, como você diz, o que você mostra antes, durante e após dizer, onde, em quais canais, a sua postura, o seu tom de voz, tudo isso física e digitalmente. Por isso, o digital, ok? E para chegar às informações que vão fazer parte da sua estratégia, nós precisamos ir em busca do que compõe a sua marca, a sua mensagem. Além dos títulos, das habilidades, nós precisamos investigar a fundo você, ok? A marca que você tem hoje, porque por mais bem intencionado, não significa que ela esteja fazendo o trabalho que você gostaria que ela fizesse. E aí eu queria trazer aqui 2 exemplos para você pensar em como que esse alinhamento é importante desses fundamentos e veja se não é assim. Exemplos hipotéticos, mas que podem acontecer. Então, imagina que... Vamos pensar agora como que seria a marca de um pesquisador em nano e bio. Talvez seja a de uma exímia especialista em técnicas e diagnósticos microbiológicos, falante, super expansiva, dedicada aos alunos de iniciação científica, e apelidada de tagarela pelos corredores. Ou a marca de um pesquisador super produtivo e igualmente insensível no trato com os seus colegas, com seus pares. Terrível, né? Mas acontece muito. Mas, espera aí, talvez, e só talvez, a primeira queira ser reconhecida pela sua capacidade técnica, sim, mas também pela sua articulação, pela sua
expressividade, pela sua espontaneidade, pelo seu senso de liderança, pela essa capacidade de liderar perfis diversos para assumir uma posição de chefia. Enquanto o outro, ele queira simplesmente enfatizar o rigor científico com o qual ele conduz o seu trabalho, porque ele é focado na execução de tarefas e ele deseja com isso que o seu setor atraia mais investimentos. Olha só que maravilha. Mas percebe que a mensagem está chegando com ruídos? E para você propor alguma coisa, eu queria que você pensasse agora como que você gostaria de ser conhecido. Será que a sua mensagem está clara, está coesa? A sua marca está trabalhando por você? Porque para que a sua marca pessoal seja forte, verdadeira, se consolide, floresça e esteja bem posicionada, você precisa alinhar todos os pontos. Não adianta ir para a etapa da comunicação sem isso feito antes. Senão vai ser algo momentâneo, vai ser algo que não soa tão verdadeiro, vai ser frágil. E é por isso que algumas pessoas criaram uma certa aversão ao marketing. Porque sem essa pesquisa prévia, sem o branding para trazer a coerência e o significado, soa mesmo algo falso. E nós percebemos. Nós somos especialistas em perceber as coisas. Então, agora, você vai ser o seu tema de pesquisa. O meu laboratório hoje é o mundo. Eu pesquiso PhDs, eu pesquiso as suas marcas e faz parte do meu trabalho auxiliar você a cruzar informações, a sua percepção sobre quem você é, como você quer ser percebido e como realmente você está sendo percebido pelos outros. Então, nós usamos os dados para decidir se você vai enfatizar ou se você vai reconfigurar para reposicionar a sua marca. E para isso, você vai fazer um diagnóstico, ok? Nessa hora, vai estar aparecendo aí um QR Code. Eu criei uma pesquisa especial para o evento e você vai investigar a sua marca. O que ela está expressando hoje? Quais os sinais que você gostaria? Nos meus atendimentos, claro, eu faço isso como uma análise individual, ao vivo, vendo ponto a ponto. E, inclusive, nesse formulário, eu coloquei uma observação que eu posso, eventualmente, entrar em contato com alguns de vocês que sinalizarem que estão abertos a isso, para entender mais do seu momento, ok? Então, como que você faz essa pesquisa? Basicamente, você vai investigar um público diverso que tem contato com você ou que já teve contato com você. E por que que isso é importante? Porque dependendo do núcleo, a percepção muda. As pessoas da sua família e as pessoas do seu trabalho, por exemplo, tudo bem que você não vai ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Isso é da maturidade, é da leitura de contexto. Não significa que você é uma pessoa de mil faces, por favor. Mas sim, nós temos facetas e nós precisamos aprender a modular, como eu vou falar para você no nosso próximo vídeo. Contudo, a coerência da mensagem sobre você, ela deve se manter. E é isso que você vai investigar, ok? Então, faça aí, se tiver alguma dificuldade na leitura do QR Code, ou se você tiver no próprio celular, eu vou deixar nos comentários do nosso encontro do dia, ok? E você pode me chamar também ou alguém do evento. Feito o diagnóstico, o nosso próximo passo é definir pelo que você quer ser conhecido. E hoje eu resolvi trazer 2 implementações de branding, além do diagnóstico prévio, que são
a sua visão e a sua história, ok? Por quê? Vou ser bem sincera e direta. Qualidade, técnica, preço, inovação, variedade, podem ser vantagens competitivas, mas não são diferencial. E também eu sei que pega quando você precisa projetar a sua vida com base na sua carreira. Ou você precisa captar o interesse do outro em uma possível colaboração, uma negociação, ou quando você é eventualmente solicitado a contar a sua trajetória, conectando os pontos que trouxeram você até aqui. E eu escolhi esses dois componentes que marcam bem esse fluxo entre passado e futuro, da sua narrativa de marca, e que são necessários para você inovar na sua forma de apresentar a sua relevância, reinventar a si mesmo diante das transformações tecnológicas, sociais, econômicas do nosso tempo. Porque pode ser, tá? E aí vamos encarar a realidade, pode ser que daqui a alguns meses ou anos, a sua área, ou o seu tema de pesquisa, ou as técnicas que você utiliza, ou o seu modelo de negócio, aquilo que você apresenta como solução, o seu produto, o seu serviço, mude. Porque as pessoas mudam, os tempos mudam. Então, é importante que o devido valor seja acreditado a você, não nesses itens satélites que orbitam você, certo? Então, dentro da esfera natureza, nós temos a identidade da marca, além da essência e da personalidade. E o primeiro elemento que nós abordamos é a visão. Como que você projeta a sua marca para o futuro? Porque isso determina como você vive no presente a sua carreira, qual é o resultado, né, das escolhas que você fez, né, da sua trajetória no passado. Então, portanto, nós fazemos um link. A marca é sobre passado, sobre presente e sobre futuro. Então, começando com a sua visão de futuro, porque é ela que nos leva adiante com as ações a executar para atingir os seus objetivos e chegar mais perto do seu sonho, da sua visão para a sua carreira. As imagens mentais, elas afetam o nosso comportamento cognitivo, o nosso foco, o nosso planejamento. Então, a finalidade de você trazer a sua visão diante de você é você ter esse norte para a sua atenção, para conduzir você para o seu objetivo final, sem se perder no caminho, ok? Então, sem essa clareza para onde você quer ir com a sua carreira, qualquer caminho pode te levar a um lugar que talvez você não queira ir. E eu trouxe aqui o exemplo da Mary, quem não conhece ainda, recomendo um dos episódios da série. Ai, gente, agora fugiu. Mas tem uma série na Netflix com ela, são vários profissionais, e ela tá. É uma série sobre designers, enfim. E ela está em um dos episódios. Eu recomendo que vocês assistam. Eu sempre comento e debato com os meus clientes. E ela traz bem essa visão do futuro, de inventar o futuro, de reinventar, de apresentar, inclusive, o nosso próximo tema, que é a história, ok? Então, eu quero propor aqui um exercício que eu aprendi em um dos processos de branding que eu fiz, que se chama capa de revista, ok? Deixa eu tirar aqui o meu vídeo, ok? Capa de revista. Então, você vai olhar para o futuro e retornar considerando os passos necessários para você alcançar a sua visão. Interessante, sim? E aí funciona da seguinte maneira. Imagina que daqui a 3 anos você vai sair na capa de uma revista. Você, não a ilustração do seu artigo. Ok? Não a foto do seu grupo recebendo o investimento. Não, é você, tá? Talvez você fique um pouco
desconfortável, porque nunca se imaginou nessa situação, ou porque você seja mais pragmático ou não ative tanto esse lado criativo, você pensa, né? Mas usar a imaginação nesse momento é importante. E, inclusive, se você não estiver tomando nota ainda, eu sugiro que você pegue agora papel e caneta para anotar algumas perguntas para direcionar esse exercício, ok? Então, a primeira delas é você imaginar qual que seria a revista. Forbes, Exame, Time, Você S.A., Vogue, Fast Company. Cada um de vocês vai ter uma resposta, mas seguindo na linha desse editorial, qual que seria a sua foto, hein? Qual o conceito? Qual a pose? Qual a roupa? O cenário? E aí eu vou tecer um comentário aqui. Por favor, não levem a mal, mas se levarem, tudo bem, estamos aqui para isso. Gente, passou o tempo daquela foto de terno preto com os braços cruzados, não é mesmo? As pessoas querem ver a sua personalidade, certo? E aí, um bom exercício é você buscar referências visuais. E os editoriais de moda, eles servem também para isso. Essas revistas de carreiras, enfim. Faça o seu banco, o seu próprio banco de imagens. E, claro, para essa escolha, para esse imaginário ser formado, é importante você se conhecer para ver o que faz sentido para você. Algumas poses não vão fazer, alguns cenários também não. Alguns trajes também você não precisa adotar só porque parece algo esperado ou sério, certo? A autoridade é quando você se reveste de você mesmo, tá? Pense nisso. Mas qual que seria a chamada? O que que o editorial escreveria na capa? Quais seriam os depoimentos? O que que as pessoas estariam falando a seu respeito? Qual transformação você promove? O que que você estaria proporcionando para as pessoas para ter esse reconhecimento, ok? Então, guarda essa visão também para você ver com frequência, e isso vai fazer com que a sua execução, o seu foco, eles sejam ativados constantemente, voltando você para o seu objetivo. Dessa forma, o seu posicionamento e, posteriormente, a sua comunicação vão ser definidos com maior sentido e com maior clareza, ok? Agora, nós vamos olhar para a história. Alinhar a sua história. O que que trouxe você até aqui nesse momento? Alinhar a sua história, os seus valores, a sua personalidade, a sua competência, as suas habilidades, como você molda a percepção dos outros em relação a você, ao que você diz, ao que você faz. E aí, dentro, já que você está com papel, caneta ou com seu bloco de notas, é importante que você agora use um cronômetro, ok? Pode ser aí no seu celular. Usa um cronômetro e marca 30 segundos para cada resposta, para cada informação que você for trazendo, ok? Por quê? Certo? A sua história, ela precisa ser acessada de alguma forma. E nós utilizamos tanto o lado emocional como o lado racional, para que essa história, ela ative a emoção da sua marca, ela precisa falar muito forte com você, não é algo somente, tenho que colocar aqui todos os dados certinhos como estão no meu currículo e fim. Não. Pensa que a sua história é o coração da sua marca e a emoção é um marcador para a memória. Então, marcas, elas ativam a memorabilidade, ok? Por isso, é importante ativar esses dois hemisférios. Então, qual que é a dinâmica? Você faz uma investigação das 3 fases da sua vida. Então, pensa na sua infância, adolescência, fase adulta. Isso é o lado emocional. E tem a linha do tempo, que é um outro exercício, talvez você já tenha feito em algum momento, que pontua os eventos em uma linha do tempo. Olha só. Então,
Para que que isso serve? É para você entender o sentido da sua jornada e como depois esses pontos eles se conectam com a sua carreira hoje. Então, pensando na sua infância, e aí você ativa aí o seu cronômetro, você vai pensar em uma situação em que você se sentiu feliz e registra. Conta 30 segundos aí, acabou o tempo, você para de registrar, ok? Depois você vai ver trazer à sua memória uma situação marcante, pode ser positiva ou não, e registra 30 segundos. Aí nós vamos para a sua adolescência. Uma paixão que moveu você. Pode ser uma pessoa, pode ser um tema, pode ser uma atividade. Registra isso. Uma situação ou uma pessoa que fez você crescer, uma situação que foi um desafio. Registra tudo isso. Na sua fase adulta, pensa qual que é a sua força motriz, aquilo que te move todos os dias. E uma falha também com a qual você pode aprender alguma coisa, certo? E outro ponto importante, pode ser mais claro na linha do tempo, é uma situação que fez você perceber um talento agora na sua fase adulta. E para a gente conectar tudo isso, organizar a sua história, claro, tem um roteiro. Tem um roteiro, tem toda uma estrutura, uma sequência de tópicos que nós cobrimos, certo? Para depois organizar tudo isso. Então, eu queria trazer alguns pontos desse roteiro, mas já aviso para você de antemão que é mais do que isso, é mais vasto, e por isso eu criei também um grupo onde eu vou colhendo essas histórias. Eu quero colher a sua história também, então se você tem interesse em fazer parte disso, desse novo projeto que está brotando, eu já tenho algumas pessoas que se conectaram comigo lá no LinkedIn e estou montando isso, como que vai ser esse processo. Vai ser um prazer receber você. É só você manifestar o seu interesse aqui nos comentários e dizer, Carla, quero fazer parte, como que eu entro nesse grupo das histórias, certo? Então, alguns pontos para você refletir e organizar essa história diz respeito às suas raízes, às suas inspirações, revela as origens da sua história, as suas influências, aquilo que impulsionou você a começar a sua jornada profissional, a história por trás da criação da sua tese, a história por trás da criação do seu produto, a história por trás da criação do seu grupo, ok? Tenha essas histórias de criação. O outro ponto são os momentos marcantes. Então, explora esses pontos de virada, de transformação na sua trajetória, aquilo que moldou a sua visão, o que você faz, a sua missão também. E um outro ponto são dos valores essenciais. Apresenta os princípios que guiam você, extrai lá desses registros que você acabou de fazer, quais são os valores que estão ali por trás, aquilo que guiou a sua decisão, né, as suas decisões, as suas ações. Como que esses valores eles se refletem na sua marca e na sua carreira hoje? E aí eu queria trazer um exemplo pessoal e também uma orientação extra que é um bom ponto de partida para você é definir um tema. Sim. Então, abrindo aqui o meu tema, eu quero ser apresentada como uma pesquisadora, não necessariamente vinculada à bancada, embora tenha passado por ela muitos anos, mas eu queria me trazer de uma forma diferente, ok? E aí, narrando para você a minha história, seria mais ou menos assim. Aos 5 anos de idade, a minha atividade principal e favorita era folhear o Atlas da Fauna Brasileira. E eu tenho ele aqui, gente. Dias desses eu encontrei esse livro que, para mim, faz parte de quem eu sou, de quem me formou, do que me trouxe até aqui. Eu nasci também, nesse período, eu gostava muito de ouvir histórias em discos coloridos.
E eu passava horas e horas e horas na casa dos meus pais, no chão. Uma hora eu estava no Atlas, outra hora eu estava nos discos coloridos de história. E ali onde eu cresci, onde eu nasci, na pequena cidade do poeta dos versos de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, na minha adolescência, foi natural eu cursar biologia, a mais diversa de todas as ciências, na minha modesta opinião. Eu mudei de estado, eu absorvi uma nova cultura e logo eu estava em campo, eu mesma, ouvindo o canto dos pássaros. A questão é, eu sou uma pesquisadora de coração. Os pesquisadores, eles sempre me encantaram nos livros, nas séries. O meu desejo de estar em meio a eles se concretizou, se realizou. A minha curiosidade, a minha formação multidisciplinar, a experiência em todos esses 17 anos no ambiente acadêmico são a base para o que eu faço hoje, que é reunir dados de diversas outras áreas para que PhDs expressem a sua competência com coerência. Eu estou, desde essa época, nas minhas atividades, treinando o meu olhar. A atenção aos detalhes é importante para mim. Em resumo, que eu queria trazer com essa história é que você perceba que criar uma narrativa que conta sobre você de uma forma que conecte os pontos, de uma forma autêntica, descreve a sua trajetória, a sua jornada, muito mais do que informações técnicas. As suas experiências são significativas, é aquilo que sustenta o seu arcabouço teórico, é aquilo que sustenta a sua vivência e os desafios que você superou. Então, compartilhe, assim, as suas conquistas, os seus aprendizados, destaca como que eles moldaram você, quem você é, o que você faz hoje. E aí, o meu exemplo eu trouxe de uma forma, mas existem outras formas de você trazer, como, por exemplo, a ordem inversa. Eu trouxe numa ordem cronológica, mas você pode apresentar do futuro para o passado. Ok? E isso eu faço, claro, nos atendimentos, tem toda uma orientação para criar essas narrativas distintas e em que situações é melhor você usar uma ou outra, ok? Então, pode ter certeza que uma narrativa pessoal poderosa, ela vai conectar as pessoas emocionalmente com você e ajudar para que elas lembrem de você. Resumindo, as minhas orientações aqui são: faça o diagnóstico, colete essas informações sobre a sua marca hoje, traga a sua visão diante de você, escreva a sua história, e não apenas isso. É importante eu frisar o seguinte: enquanto você estiver fazendo essas atividades, esses exercícios, colete também as suas percepções. Nossa, percebi que eu estava contando a minha história de uma forma que não contempla quem eu sou, as minhas características principais, do porquê eu faço o que eu faço. E aí você toma decisões com base nisso. Então, decido que eu vou agora trazer quem eu sou de uma maneira mais autêntica, que eu vou expor isso mais, que eu vou abrir mais sobre, enfim, o que me motivou a fazer o que eu faço hoje em cada situação, em cada momento de interação com os meus colegas, inclusive, você pode usar aqui os comentários para isso também. E depois você vai para as implementações, que é quando você age, quando você leva isso para a ação. Então, você decide, depois você age, ok? Então, vamos lá. Eu queria finalizar hoje trazendo essa frase, que a sua marca é o seu maior plano de carreira, ok? Aproveita aí, faz a leitura desse QR Code, vai lá na minha rede social, pode enviar um direct e eu vou adorar me conectar com você, ok? E, no mais, o que eu posso dizer é que nós nos vemos em breve em um novo vídeo, ok?